Olá, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Louvado seja Deus por mais uma vez podermos estar aqui para ministrar a escola bíblica. Hoje nós estamos começando a revista do terceiro trimestre, é isso? Não, do terceiro trimestre, essa aqui, ó. Tá vendo? Revista nova. Pode pegar lá com a diaconisa Sueli, ela está com as revistas, quem não pegou, né? Bom, a lição de hoje é a lição de número 1, tem por título o ensino sobre o valor da comunhão na igreja, ok? Vamos falar sobre essa coisa fundamental, digamos assim, né? Algo fundamental na igreja, a comunhão. Sem comunhão não há corpo. O corpo precisa estar com o mesmo propósito, no mesmo pensamento, na mesma intenção, né? Para que ele possa funcionar de forma harmônica. Senão não dá certo, né? Se as pernas, os braços, enfim, não estiverem coordenados para que eles possam agir em favor do todo, não funciona. Já imaginou? Sua perna quer ir para o lado direito, a perna esquerda, e a perna esquerda quer ir para o lado direito. E vira aquela confusão, ninguém vai para lugar nenhum, né? E aí não dá certo. Então precisa haver uma harmonia e precisa de haver o mesmo propósito, uma mesma intenção, estar no mesmo espírito. E hoje é o que nós vamos aprender sobre comunhão, ok? Vamos orar primeiro, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos ilumine, né, nos dê sabedoria e entendimento, e aí então daremos início à nossa lição de hoje. Pai, damos graças a Ti nesse momento, por estarmos na Tua presença, por podermos ser instruídos pela Tua palavra, e pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, nos dando entendimento, Deus, daquilo que o Senhor quer falar conosco, daquilo que precisamos aprender, para que possamos, Deus, prosseguir na nossa jornada, sendo conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor, conforme a Tua palavra, para que as nossas vidas sirvam para a glória do Teu nome. Abençoa-nos, Pai, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então tá, texto áureo de hoje, tá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo de número 9, no capítulo de número 1, o verso é o de número 9, tá? Texto áureo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Chamados à comunhão. O que é comunhão? Dentre vários conceitos, né, é a realização de algo em comum, né? Sintonia de sentimentos, de modo de pensar, de agir ou sentir. É uma identificação, né? Isso é comunhão, é ter algo em comum, é realizar algo em comum, é estar afinado com o mesmo sentimento, com o mesmo propósito, com as mesmas intenções, é estar em sintonia, né? Isso é comunhão. Essa palavra vem do grego koinonia, né? Muita gente conhece, eu acho que tem até um grupo, uma banda gospel ou um coral, não sei, com esse nome, que usa esse nome, né? Koinonia. Koinonia é a palavra grega para comunhão, ok? Vamos para os nossos textos bíblicos inspirativos. Atos, capítulo de número 2, verso 41 até o 47. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 1, versos 3, versos 6 e verso 7. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco.
Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse aqui é interessante a gente fazer uma observação, que olha só o que ele diz, né? Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos. Por quê? Porque Jesus não anda em trevas. Jesus não anda na escuridão. A obra de Jesus não é uma obra obscura. Pelo contrário, Jesus anda na luz, Ele é luz, Ele remete à clareza das coisas, Ele traz à luz a verdade, né? Ele ilumina as pessoas. Então, se eu digo que ando com Cristo, que tenho comunhão com Ele, mas ando em trevas, eu estou mentindo, porque não há comunhão nesse caso. Quem está na luz com quem está nas trevas, ok? Outra coisa que ele faz essa relação é aqui, ó. Andarmos na luz como ele está na luz. Mantemos comunhão uns com os outros, ou seja, para que haja comunhão entre os irmãos, entre os seguidores de Jesus, entre os homens, é necessário que todos estejam aonde? Na luz onde Cristo está e da onde emana toda a verdadeira luz, né? Então, comunhão é isso, é estarmos no mesmo propósito, debaixo da mesma iluminação, ou estar debaixo da mesma unção, ou estar na condução do mesmo Espírito. Se não houver isso, então não há comunhão, tá? Comunhão é unidade, não é unanimidade, mas é unidade, tá? Vai haver unanimidade em algumas coisas, mas não vai haver unanimidade em tudo, mas há necessidade de haver unidade, ok? Vamos lá para a introdução? Os textos bíblicos indicados para a lição de hoje apresentam uma palavra de grande importância no Novo Testamento. Trata-se da palavra comunhão. Este vocábulo aparece umas 50 vezes no Novo Testamento, tendo na palavra grega koinonia a forma mais expressiva de escrever a vida comum que havia na igreja primitiva. Entendemos por comunhão, koinonia, a comum relação que os crentes têm com Deus e uns com os outros, né? Então é isso, é comunhão com Deus e comunhão entre nós. Para que haja comunhão entre nós, é necessário que todos tenham comunhão com Deus. Não é eu ter comunhão com Deus e você ter comunhão com Zé e eu ter comunhão com você. Não há possibilidade. A comunhão é de mim com Deus e de mim com você, que também tem comunhão com Deus, tá? É um grupo de pessoas que tem comunhão com Deus e que tem comunhão entre si, ok? Claro isso? Então prossigamos. Diz Juan Driver, ou Juan Driver, eu não vou saber, é um missionário que atua, eu acho que aqui na América Central, não tenho certeza, tá? A verdadeira comunidade cristã é criada e sustentada por uma fé comum, uma vida comum em Cristo, um compromisso de obediência comum a Cristo como Senhor, enfim, uma participação comum no Espírito. Convém observar que a palavra koinonia, comunhão, é usada umas 25 vezes com referência à esfera espiritual da igreja e mais ou menos o mesmo número de vezes com referência à esfera material da comunidade cristã. Você percebeu que aqui ele está falando aquilo que eu disse, né? É necessário que haja comunhão dos membros com Deus e dos membros entre si. E essa comunhão dos membros entre si só é possível quando há comunhão desses membros com Deus, tá? Continuando a nossa leitura aqui. Isso significa que na igreja a comunhão verdadeira não se limita os momentos devocionais de culto e adoração, mas também envolve a participação fraternal e social dos crentes, levando cada um
a interessar-se no bem-estar do outro. Meditemos, pois, no valor da comunhão para a unidade da igreja, destacando os modos de sua manifestação. Bom, você percebeu o que ele falou aqui? Que a comunhão não está relacionada exclusivamente ao que acontece no templo, nos momentos de culto, nos momentos de reunião dos membros do corpo de Cristo, né? Nesse momento cerimonial. A comunhão não é isso. A comunhão, ela se estende, se expande além desse momento devocional, além do culto, além dessa comunhão do corpo de Cristo, que não pode terminar ali, ela tem que ter sequência, ela tem que abranger os relacionamentos interpessoais, né? Eu tenho que ter relação com o irmão, eu tenho que ter amizade com o irmão, eu tenho que fazer com que esse termo que a gente usa para se referir ao outro que faz parte do mesmo grupo que a gente, ou seja, a palavra irmão, o termo irmão, tem que ter sentido fora da igreja. Eu tenho que me preocupar com ele, eu tenho que cuidar dele, eu tenho que orar por ele, eu tenho que me interessar pelas questões relacionadas à vida dele. Eu quero saber se ele está bem, se a casa dele está bem, se os irmãos estão bem, se ele está suprido de todas as suas necessidades. Tem que haver esse cuidado e ele tem que ser recíproco, tanto de mim para com o irmão, quanto do irmão para comigo. Você está entendendo o que eu quero dizer? É uma relação fraterna, de cuidado mútuo. Isso é a comunhão da qual Jesus está falando. Quando a gente lê Atos lá, a gente viu aqui nos textos bíblicos inspirativos, a gente viu como é que eles viviam no início da igreja. Esse é o modelo de igreja. É isso que Deus espera que haja entre nós. Você está me entendendo? Ah, pastor, mas naquela época tem esse papo, não tem negócio de época, não. A gente não está vivendo agora como se vivia naquele tempo, porque a gente se afastou disso aqui. Mas a intenção é que nós retornemos para isso aqui. Que o corpo de Cristo, a comunidade do Cristo, a comunidade dos discípulos de Yeshua, o Mashiach, seja uma comunidade de pessoas que se amam, não só de palavras. Não é só aquele momento da comunhão na igreja, do abraço, do beijo, do graça e paz, irmão, e tal, não. Saiu dali, me liga, eu te ligo. Se você não foi no culto ontem, eu vou para casa, no dia seguinte eu ligo para saber se está tudo bem na sua casa, como é que você está, né? Eu vou te visitar, eu vou saber como é que andam lá, como é que anda a sua vida, né? Eu quero saber se está tudo bem, né? A mesma coisa você na minha casa. A minha casa, ela tem que estar com a porta aberta para receber os meus irmãos em Cristo, para acolher os meus irmãos em Cristo. A minha despensa tem que estar com a porta aberta para eu compartilhar aquilo que tenho com aquele que não tem, né? Principalmente os da fé, os de casa, os da família, os da comunhão. Isso é comunhão. Tá? É disso aqui que o que nós lemos aqui na introdução está falando. Se não há isso aqui, então a comunhão está furada, está quebrada. A gente precisa rever essas questões. E nós precisamos, uma coisa que tem sido muito dita, e eu penso que nesse tempo de pandemia, parece que isso veio à tona, né? A pandemia ela tem trazido algumas coisas positivas na reflexão pessoal, ou seja, eu começo a perceber que a vida ela está além dos meus próprios interesses, né? Por exemplo, o uso de máscara hoje, ele tem essa reflexão. Por que a gente está usando máscara? Para não se contaminar? Também, mas também para não contaminar os de casa. Para mim não chegar da rua contaminado, porque não usei máscara, e eu me contaminei lá fora, e aí eu levar o vírus para minha vozinha, para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, que ficou em casa. Então a máscara, ela protege você, mas protege as pessoas a quem você ama, né? E aí a gente começa a refletir que a vida não gira em torno da minha pessoa, que eu tenho que me preocupar com o próximo, com aquele que está à minha volta, que eu tenho que me preocupar com as pessoas que eu amo, eu tenho que me preocupar com o meu vizinho, né? Porque se o meu vizinho pegar coronavírus, está arriscado eu também pegar, porque o vírus está mais próximo da minha casa,
né? Você viu a rede solidária que se montou, né? Que não tem nada a ver com o governo, mas entre as pessoas, o ser humano em si percebeu a necessidade de ajudar o próximo, e aí se montou uma rede solidária de estar ajudando quem perdeu o emprego, quem perdeu renda, quem não tinha condição de sustentar sua casa. Quantas pessoas doaram cestas básicas, empresas doaram cestas básicas, álcool em gel, enfim. Se montou uma grande rede de solidariedade entre as pessoas, né? Então a gente começa a perceber o outro. A gente começa a perceber que a gente tem o dever de ajudar o outro, independente das circunstâncias. A gente precisa ajudar, né? A gente precisa viver em sociedade de uma forma literal e plena. Viver em sociedade é isso, não é só viver junto das pessoas, mas é viver com as pessoas, preocupando-se com elas. É um se preocupando com o outro para que o todo viva em harmonia e viva em paz. Ok? Vamos lá então para o tópico de número 1. Manifesta-se na sua vida fraternal. O que é vida fraternal? Relativo a ou próprio de irmãos, né? Fraterno, que demonstra afeto, afeição, caridade ou cordialidade. Esse trato cordial, amoroso, gentil, afetuoso que há entre os irmãos, né? Se nós nos chamamos de irmãos na igreja, é porque isso quer dizer alguma coisa. Não é só uma forma de chamar, mas é uma forma de me fazer entender que o outro realmente tem uma relação íntima comigo. Se não sanguínea, mas espiritual, porque estamos debaixo da mesma paternidade, ou seja, Deus é o nosso Pai. Se Deus é o nosso Pai, então nós somos irmãos, eu devo cuidar dele e ele deve cuidar de mim, e ambos estão cuidados porque um cuida do outro. Vamos entender isso, igreja. Vamos compreender isso e vamos colocar mais ainda. Vamos colocar em prática. Vamos fazer mais. É entender e praticar. Viver isso. Porque é isso que os de fora esperam ver em nós. Você entende? É isso que os de fora, os não cristãos, os não crentes, esperam ver nos crentes. Essa comunhão verdadeira, essa relação fraterna entre os membros do corpo de Cristo, um cuidando do outro, um sabendo que pode contar com o outro, né? Eu posso pegar meu telefone 3 horas da manhã, ligar para a casa do irmão Getúlio e falar: Getúlio, eu não estou passando bem, cara, vem aqui, me presta um socorro, e o irmão entrar no carro e já sair de casa orando, né, para ir lá me prestar socorro, e não fazer isso com pesar, reclamando, murmurando, né, dizendo que o irmão está dando trabalho. Não fazer isso com uma alegria, porque no momento em que ele foi acionado, ele se tornou um instrumento de Deus na minha vida, e Deus está usando ele para me fazer um bem, para cuidar de mim. Então eu tenho que ter prazer em ser instrumento de Deus na vida do outro. Isso é comunhão fraternal, tá? Vamos lá para o texto. A comunidade primitiva cultivou bastante os momentos de confraternização. Diz o texto que eles tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Está lá em Atos, capítulo de número 2, o versículo de número 46. A prática da festa do amor, ou ágape, teve início na comunidade cristã, nos primeiros dias da igreja de Jerusalém, e continuou por muito tempo, realizando-se às vezes por ocasião da celebração da ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículos de número 21, 33 e 34. Em outros momentos também, não havendo um lugar central para as reuniões, um templo, os cristãos primitivos encontravam-se nos lares e ali tinham seus cultos e celebração da ceia e também os momentos fraternais. Somos de opinião que hoje a vida fraternal do povo de Deus é descuidada em muitas igrejas. E é verdade, isso aqui a gente sabe. A gente tem agido de maneira descuidada, né? A gente tem que repensar, rever isso e retornar às origens do que é a igreja que o Senhor espera, do que é o verdadeiro corpo de Cristo, tá? São essas lições
que vão trazer para nós esse entendimento, essa reflexão e esse retorno a essa prática. Porque isso aqui é a igreja. O resto é ajuntamento de crente. Igreja que eu não sei o nome do irmão. Igreja que eu não tenho o telefone do irmão. Igreja que eu não sei onde o irmão mora. Então a gente não é comunidade, não estamos vivendo em comunhão. Porque eu não me interesso pelo irmão. Ah, pastor, não me interessa, porque eu não sei nem o telefone dele. Eu nunca dei um telefonema para ele. Eu nunca quis saber como é que ele está. Se ele ficou doente, se ele não ficou. Né? E mais ainda, não é só você procurar o irmão para saber dele. É você ligar para o irmão quando você estiver doente. Irmão, eu queria que o irmão estivesse orando aí por mim. Eu não estou muito bem esses dias e tal. Isso aí é comunhão. É um ato de humildade, você buscar o favor, o cuidado, a misericórdia, a intercessão do outro. A gente precisa reviver isso, voltar a ser igreja nesses moldes, porque é para isso que Deus deixou as Escrituras, para que nós pudéssemos nos basear por elas e saber como é que nós devemos agir, como é que nós devemos viver. Não temos vivido assim, vamos ser sinceros. Mas precisamos aprender. É por isso que a palavra de Deus está aí, para nos ensinar. E a gente tem que ser humilde para admitir onde está errando e retomar essas práticas na nossa vida. Se eu não estou fazendo, então, Senhor, me perdoa a partir de agora, que eu sei que é assim que o Senhor espera que eu faça, então eu farei, porque esse é o melhor modo de se fazer, né? É para isso que serve a Bíblia. Não é só para a gente ler, achar bonito e ficar corrigindo na vida do irmão, não. É para corrigir na nossa, para que a gente possa viver de acordo com a vontade de Deus, ok? Tá. Somos da opinião que hoje a vida fraternal do povo de Deus é descuidada em muitas igrejas. Há comunidades que apenas estão preocupadas com as reuniões semanais de 2 ou 3 horas no templo, deixando de cultivar nos lares a fraternidade cristã. Precisamos evitar o individualismo na igreja, desenvolvendo os momentos de confraternização. Nós temos, né, na nossa igreja a prática de vez em quando estarmos juntos, fazermos almoços, né? E é tão gostoso, não temos feito mais, há algum tempo a gente já não realiza mais. E esse período de pandemia acabou criando, né, aumentando esse afastamento. Então eu espero que a pandemia que criou esse afastamento, isolamento social, ao passar, ela traga de volta isso de uma forma mais intensa. Que a gente queira estar junto, que a gente tenha prazer em estar junto, que a gente se alegre em estar junto. Tá? Você tem que pensar isso. E quando nós retornarmos, porque iremos em nome de Jesus, quando nós retornarmos e alguém sugerir, pastor, vamos fazer um almoço domingo lá na igreja, pastor, vamos fazer um café da manhã no sábado lá na igreja, que a igreja se interesse em estar presente, que a igreja queira estar na companhia dos irmãos, né? Que os preparativos sejam feitos com alegria, regados de orações e de louvores a Deus, para que no momento da comunhão o Espírito Santo se faça presente e haja um grande derramar do Senhor sobre nós, que haja um verdadeiro fortalecimento dessa comunhão, dessa fraternidade, desse amor, ok? Nós vamos parar por aqui no primeiro tópico e nos próximos vídeos então a gente dá continuidade, para não ficar muito longo. Que Deus te abençoe, fique na graça e na paz de Cristo.